Amarração. Um termo popularmente usado para se referir às magias com o objetivo de fechar os caminhos de uma pessoa. Tudo o que ela venha a fazer dará errado. Você sente ser vítima de uma amarração? Para mim, todas as portas de emprego dos meus negócios, nada vai para frente. Me olho no espelho e me sinto um fracasso, que não consigo trabalhar. Parece que está muito amarrada as coisas para o meu lado. De uma hora para outra, a sua vida virou de ponta cabeça. A pessoa amada saiu de casa. Os negócios da empresa que iam bem começaram a dar errado. Sua família, que antes era unida, agora vive em pé de guerra. E hoje, você só pensa em largar tudo e sumir. Se esta é a sua realidade, saiba que você está sendo vítima de uma amarração espiritual. Existem rituais, melhor dizendo, feitos em peças de roupa e também com a manga da peça de uma roupa. Então eles usam essa peça de roupa, amarrando as mangas dessa peça de roupa, apresentando a uma entidade para que ela venha minar, tirar, sugar as suas forças, as suas energias. E é por isso que você não consegue reagir, resolver, sair da situação que você está. Como se libertar dessa amarração? Não adianta procurar ajuda em outros encostos para destruir, para desfazer isso que foi feito. Você tem que buscar ajuda no Pai das Luzes. Quando eu era pequena, a minha mãe, ela ia na casa dos encostos e eu acompanhava ela. E depois disso eu fui desencadeando várias coisas. Eu tinha medo de dormir desde pequena, né? Eu tinha ansiedade, eu via coisas passeando pelo quarto à noite. A minha mãe ainda continuava indo na casa dos encostos, eu ia também. E depois de um tempo que ela faleceu com muitos problemas, né? E um primo começou, da minha família, né? Uma pessoa da minha família começou a frequentar a minha casa. E como eu sofria muito, sou filha única, e como eu sofria muito pela perda da minha mãe, esse primo dizia que tinha um espírito que podia me pôr em contato com a minha mãe. E eu, inocente, acreditava. Ele manifestava com aquele espírito, no momento só estava eu e ele, e era a voz igual da minha mãe. Mas depois que tudo aquilo passava, eu me sentia pior. Era um vazio muito grande. Não dormia à noite, era uma pessoa muito vingativa, muito nervosa. Eu era cheia de problemas. Mesmo com todos esses problemas, assim, eu recebi um convite para vir na igreja. Só que mesmo mal, eu era orgulhosa, porque eu passava muitas necessidades. E eu falava, lá eu não vou, porque eles vão tirar o que eu tenho. Eu não tinha nada. Cheguei na igreja. Ouvindo a palavra, obedecendo, eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi o melhor dia da minha vida. Como é que tá a vida hoje? Hoje, graças a Deus, sou uma pessoa feliz, durmo bem, sou uma pessoa alegre, faço parte hoje do grupo Depressão Tem Cura, mas graças a Deus hoje eu estou bem. Sexta-feira, a quebra da amarração do mal. Às 7 horas, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. A entrada, a creche e o estacionamento são gratuitos. Olá, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Como está a sua vida? Você se identificou com essa matéria de abertura? Por acaso há alguma área da sua vida que se encontra amarrada? Você não consegue vencer na vida financeira, na carreira profissional? As coisas para você começam a andar para frente. De repente, algo ruim acontece e você volta a estaca zero? O que dizer da vida amorosa? Quantas são as pessoas que dizem assim, eu não dou certo com ninguém? Eu acho que esse negócio de casamento, felicidade no amor, não é para mim. Por conta dos vários relacionamentos fracassados que você já teve. E outras tantas carregam problemas de saúde que os médicos simplesmente não conseguem diagnosticar. Já fizeram todo tipo de exame e não mostra nenhuma alteração. Você se sente amarrado, travado, as coisas para você não andam, são muito difíceis. Quando melhora de um lado, piora do outro. Isso pode ter sido uma amarração que fizeram contra você. Por isso, hoje, 1º de agosto, este mês
que carrega sobre si, né, uma ideia muito negativa de que é o mês do desgosto, e muitas pessoas acreditam nisso, e não só acreditam, mas falam, e quando algo ruim acontece, ela fala, tá vendo? Eu não falei que agosto é o mês do desgosto? Olha aí. Pois é, esse pensamento só atrai mais energias negativas para você. Hoje, nós estamos começando um período de 13 semanas para amarrar todo o mal que porventura esteja presente na sua vida. A oração da fé será realizada em 2 etapas. A primeira, para amarrar esse mal que está amarrando sua vida. E a segunda, para que você venha se libertar e a sua vida comece a andar. As coisas comecem a acontecer para você. Em todos os templos da Universal, no dia de hoje, nós estamos vivendo essa fé. E em jejum, para ajudar você que está sofrendo. Você não tem dormido à noite, você tem sofrido com insônias, pesadelos constantes. Às vezes você sente uma presença de algo perto de você. Você não consegue identificar o que é aquilo. Você talvez veja vultos, ouça vozes ao seu redor. A sua vida tem sido marcada por dor e angústia. Então, chegou o dia de você declarar a sua libertação. Durante todo o dia de hoje, nós estamos atendendo antes e depois de todas as reuniões, e a oração da fé está sendo realizada em 5 horários. Os horários estão aparecendo aí no seu televisor. Dê um passo de fé. Você vai se libertar. Esse mal vai ser arrancado da sua vida. Essa situação vai mudar. Vamos a resultados e já voltamos. Seu nome? Sulema. E aí, Sulema, sua vitória? A minha vitória é que quando eu cheguei aqui eu era viciada em cocaína, eu era viciada no álcool, eu tinha todos os tipos de vício. Quando eu cheguei na sexta-feira, eu cheguei com depressão, síndrome do pânico, ouvia vozes, eu ouvia vultos. Quando eu cheguei aqui, cheguei no fundo do poço. O pacote do inferno inteiro aí, né? Inteirinho, com vontade de morrer, porque eu tinha depressão profunda, eu não queria mais viver. Eu vivia para morrer, eu vivia planejando como eu iria me matar, se eu iria me matar debaixo de um carro, se eu ia cortar o meu pescoço. Quando foi um dia, eu estava 3 dias usando cocaína e aquela dor profunda dentro de mim, eu tinha tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha nada, porque eu só tinha um vazio muito grande dentro da minha alma e não sabia explicar por que aquele vazio. E foi quando, uma vez, eu estava limpando meu quarto e deixei um copo de vidro debaixo da minha cama. Eu falei, vou deixar esse copo aqui, porque um dia eu posso precisar para alguma coisa. E quando eu já estava nesses 3 dias usando cocaína, eu lembrei desse copo. Aquela voz veio falando na minha mente, vai lá no teu quarto, pega aquele copo que você deixou debaixo da sua cama, pega ele agora, quebra e passa no seu pescoço, porque pro lugar que eu vou te levar, tu vai ter paz. E foi justo e feito. Eu fui pro meu quarto, peguei o copo, eu tentei quebrá-lo, entrei no banheiro, mas o copo não quebrava. E hoje eu sei por que não quebrava, porque o próprio Deus não permitiu. E aquela voz falava na minha mente, quebra. E eu tentando quebrar, mas o copo não quebrava. E outra voz falou, não faz isso, eu tô aqui. E naquele momento o copo caiu da minha mão e eu comecei a chorar. Hoje eu entendo que ali era a própria voz do Senhor Jesus. E foi assim que eu cheguei na igreja aqui, na Universal. Aí quando eu vinha para o Brasil, quando eu morava no Brasil, morava fora do Brasil, eu falava para a minha irmã, já era da Igreja Universal. E ela falou, Sulema, vamos à igreja comigo. E eu odiava a Igreja Universal, não gostava. Aí quando foi uma vez, eu vim porque eu tinha perdido a minha mãe e a dor foi muito grande. Aí foi quando eu vim na Igreja Universal, comecei a ouvir a palavra e não foi fácil, bispo. Não foi fácil deixar o mundo, não foi fácil deixar as drogas, não foi fácil deixar o mundo de ilusão que a gente vive aí fora. Mas, graças a Deus, vindo todas as campanhas, dia de sexta-feira, fui lutando sexta após sexta, fazendo voto, vindo para o altar. E foi numa campanha de Fogueira Santa que eu fui liberta. Eu pedi para Deus, Senhor, me ajuda a ser livre dos vícios, livre de tudo que eu vivo aí fora, porque eu não aguento mais esse sofrimento.
E Deus me libertou. Hoje, meu Deus, hoje eu não tenho mais vontade de morrer, hoje eu tenho vontade de viver. Hoje eu recebi o Espírito Santo, me batizei nas águas, teve meu encontro com Deus, recebi o Espírito Santo. Hoje a minha vida é totalmente diferente do que eu era antes. Antes eu era depressiva, amargurada, não tinha prazer em nada, eu tinha ódio de pessoas, não suportava pessoas do meu lado. Eu queria matar as pessoas que ficavam ao meu lado. Hoje eu amo, meu Deus, hoje eu amo pessoas e meu maior prazer é falar que Deus ele existe, porque o que Ele fez na minha vida, eu tenho certeza que Ele pode fazer na vida de outras pessoas também. Amém. Deus te abençoe bem forte para o Senhor Jesus. Boa noite, seu nome? Milene. E aí, Milene, sua vitória? Então, bispo, eu tenho participado da corrente do livramento da sexta-feira. E eu tenho um filho de 3 anos. E na sexta-feira de manhã, na sexta-feira passada, eu vim na corrente de manhã. E eu pedi para Deus, e eu venho pedindo sempre para Deus livrar e guardar eles, proteger eles. E na sexta-feira de tarde, Deus livrou ele da morte, porque ele sofreu um atropelamento. Meu filho de 3 anos, ele foi atravessar uma rua onde deserta, ele estava com o pai dele, uma rua deserta que não passa carro, não passa nada, e do nada apareceu aquela moto e atropelou ele. Ele fraturou um osso da cabeça, levou 4 pontos na testa e foi parar no hospital, né? E eu entrei em desespero, porque daí eu passei aquela sexta-feira de tarde, eu passei muito mal. O meu dia foi muito ruim, uma angústia no meu peito, uma dor no meu peito. E aí eu disse, não, eu não vou para a reunião de noite, porque eu já fui de manhã. Mas eu vinha vindo e parecia que algo estava me puxando, vai para a reunião. E eu vim para a reunião e eu pedi mais uma vez para Deus guardar, livrar e proteger. E eu saí e eu disse, vou ligar para ele para saber como estão as crianças. E aí ele me contou o que tinha acontecido. Como é que tá o garoto agora? Agora ele tá bem, graças a Deus. E aí eu saí daqui do trabalho no sábado de manhã, eu saí do trabalho e fui direto para lá. No que eu cheguei lá no domingo de manhã, porque ele tá no Rio Grande do Sul, parece que ele despertou, sabe? Parece que ele reavivou. E aí ele já ganhou alta no domingo de manhã e foi para casa. Sem sequela? Sem sequela nenhuma. O osso que ele fraturou, agora o médico vão esperar para ver se vai regenerar, né? Se ele vai... Mas assim, Deus livrou da morte. Um detalhe, bispo. O diabo já tentou há 9 anos atrás tirar a minha vida com a mesma coisa. Ele tentou, eu sofri um atropelamento, um acidente de atropelamento, e ele tentou da mesma forma com meu filho dessa vez. Mas ele não conseguiu, porque a minha vida está no altar e toda a minha família. Amém. Deus te abençoe bem forte para o Senhor Jesus. Por mais que você tente, por mais força que você coloque, enquanto existir uma força espiritual amarrando sua vida, você não sairá do lugar. Olhe bem para a sua vida. Quantas coisas você já tentou e não conseguiu realizar? Quantos sonhos foram sepultados pelos fracassos? Você não vê, mas é nítido que alguma coisa não está normal. Isso pode ser resultado de uma amarração espiritual. Mas se existem forças do mal que amarram, o poder de Deus liberta de toda a prisão. Nesta sexta-feira, o início das 13 sextas-feiras da amarração do mal, para que seus caminhos sejam livres em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Preste atenção no que diz esse texto sagrado. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa é a palavra de Deus para você. Jesus é a luz do mundo. Se você o seguir, você não vai andar em trevas. Você vai ter a luz da vida. E toda amarração vai ser desfeita. Portanto, hoje é o dia de você buscar. 1º de agosto. Comece esse dia com Deus. Comece esse dia buscando a Deus. E vamos determinar que o que está amarrado seja liberado, seja solto. E se alguém fez alguma amarração para você, ela vai ser desfeita. E o mal vai ser amarrado. Pode ter certeza disso. Avenida Mauro Ramos, 1310,
no centro. Os horários estão aparecendo para você, especialmente às 7 da noite, com o corredor de fogo e poder formado pelos 70 iluminados. Entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. Você só deve chegar aqui. A sua parte é chegar aqui. E aí você deixa com a gente. Você vai sair daqui abençoado. E esse mal vai ser desfeito em nome do Senhor Jesus. Você vai agora acompanhar a história da Matiele. O mal entrou na vida dela quando ela ainda era uma criança. Ainda era uma criança. E quase levou sua vida. Mas um dia ela recebeu uma oportunidade e ela agarrou essa oportunidade. Acompanhe. Eu achei que ia morrer nesse dia. O meu companheiro, ele chegou com um facão na mão. E ali ele tentou o homicídio. Isso tudo começou aqui. Dentro da casa dos meus pais. Meu pai me induzia a beber, a experimentar. Um golinho de caipira, um golinho de cerveja. E a gente passava muita necessidade. A bebida sempre tinha. Mas faltava o necessário. Então eu vou trabalhar. E nisso, eu conheci um rapaz. E esse rapaz, ele me levou para casa dele, me convidou para ir para casa dele. E ali eu me entreguei para ele. Ele já tinha 24 anos de idade. Eu tinha 11 anos de idade. Os meus pais autorizaram e a gente começou a namorar. E quando eu fiz 12 anos de idade, eu fui morar com ele. E nisso, morando com ele, apanhando, eu entrei em depressão também. Eu já não dormia mais à noite, precisei ir para psicólogo, psiquiatra, tomava tarja preta. E nisso, em uma das brigas que a gente teve, eu tomei o vidro todo de tarja preta e saí pela rua. Eu pensava, se eu deixar dele, eu vou ter que voltar a morar onde? Para casa dos meus pais. Aquele inferno todo. E aí? E eu desesperada, peguei o telefone, liguei para minha avó e ela veio com meu tio de carro e me levou para casa dela. E nisso eu me viciei na maconha. Aí veio loló, lança-perfume, êxtase. O que me ofereciam, eu aceitava. Porque tudo aquilo ali me tirava da minha realidade. Então eu fiquei vivendo uma vida louca. Eu comecei a traficar. Porque só o meu trabalhozinho não estava sustentando. Eu ia de um estado para o outro com cocaína, com LSD. E eu me envolvia com qualquer um. Aí que eu conheci esse tatuador. Conheci. Ele também traficava, era usuário de cocaína. E eu comecei a traficar para ele. A gente se trocava tatuagem, trocava cocaína. E nisso, não demorou muito, a gente se relacionou. E a gente foi morar junto. E ele também começou a me violentar. Ele também começou a ser agressivo. E eu conheci o crack. Depois de tantas brigas, depois de tantas confusões, ele estava tatuando e eu cheguei do trabalho à noite com essa vontade de beber. E nisso os amigos dele chegaram com muitas bebidas e eu bebi. Bebi ao ponto de fiquei com vontade de fumar crack e um deles falou que tinha na casa dele e me chamou para ir até lá. E eu fui. E um dos outros que estavam ali avisou o tatuador. E não demorou muito. E no ato sexual ele chegou com um facão na mão. Aonde foi horrível.
foi horrível, porque ele foi para me matar. Eu, naquele momento, eu não sentia nada sobre o efeito de droga, eu não senti dor, eu não senti. Eu queria morrer. Eu não queria que a ambulância, eu não queria que ninguém me ajudasse, porque eu queria morrer. Então, para quê? Para que eles me ajudar? Para que continuar naquela vida? Para quê? A polícia prendeu o tatuador. Não demorou muito, ele saiu. E também não demorou muito, eu fiz 18 anos. E a gente se encontrou e a gente voltou. Não demorou muito, a gente já estava dependente da cocaína de novo. Num inferno que a gente vivia antes, então eram mais brigas, mais acusações, violência, e assim foi indo. E nisso a gente decidiu vir para Santa Catarina. Fui atrás de trabalho, tinha experiência no ramo de alimentação. Então eu fui entregar currículo e entreguei currículo no restaurante. Conheci a Matiele aqui no restaurante, eu tenho um restaurante, ela veio pedir uma vaga de emprego. Teve uma situação que ela chegou com um hematoma na boca. Eu falei, você apanhou, né, do seu marido. Só fazem com a gente aquilo que a gente deixa, minha filha. E ela disse que era da Igreja Universal, que era em frente ao restaurante. E eu nunca nem tinha ouvido falar da Igreja Universal, nunca. E, na verdade, eu nem tinha prestado atenção que tinha a igreja ali. E teve uma noite que ela me chamou para ir acompanhá-la na igreja. E eu fui. E eu olhei para cima, falei, se você existe mesmo, não chamei de senhor nem nada, se você existe mesmo, você me ajuda. Você me ajuda. Porque até aqui, até agora, eu não consegui. Mas quando eu cheguei em casa nessa sexta-feira, eu tentei fumar. Eu fui fumar, que era hábito. Eu fui fumar. E eu passei muito mal. Comecei a tossir, me deu uma ânsia. Quer saber de uma coisa? Eu nunca mais vou fumar. Ali eu amassei carteira de cigarro e maconha, as coisas que tinha lá, e joguei no lixo. E não demorou muito, eu procurei o pastor. Eu quero me batizar. Eu me desfiz de muitas coisas que desagradavam a Deus, que ia contra a palavra dele, a minha conduta, a mentira, as amizades que me chamavam para fumar, que me chamavam para sair, desfiz delas. Mas ainda faltava alguma coisa. Então veio a fogueira santa, e nessa fogueira santa, Filhos de Deus foi para mim. Então foi a oportunidade que eu vi de ser filha de Deus. E quando eu subi no altar, eu deixei ali todo o sentimento de dúvida, todo o sentimento de medo, do que vai acontecer, o que vai, como que vai ser. Eu deixei tudo ali. Foi como se o meu pai, Deus ali, me teve como filha. Eu dei um lixo, a vida de lixo que eu tinha antes. E Deus aceitou. Deus aceitou. Um nada, e Ele reconstruiu, restituiu tudo isso. E hoje, estar na presença dEle não se compara ao sofrimento que passou, a dor que passou, o que passou. Porque a presença de Deus, ela supre tudo. Deus, Ele supre tudo dentro de mim. Então eu sou completa. E a justiça foi feita na minha vida. Então eu tive o amor do Pai que eu nunca tive. E eu recebi.
E foi uma alegria muito grande, muito grande. Um prazer puro que droga nenhuma, não foi efeito de droga nenhuma é capaz de fazer. Eu entendi que tudo isso aqui, toda essa injustiça que eu vivi, foi para glorificar o nome do Senhor Jesus. E dentro do Força Jovem, eu vivo a juventude que eu não vivi lá atrás. E a igreja é a mãe que eu nunca tive. Me ensina, me ajuda, me abraçou. E a palavra de Deus se cumprindo, né? Faz que o solitário viva em família. E essa é a minha família. A Igreja Universal do Reino de Deus. O Deus que salvou a Matiele, que fez justiça na vida dela, é o mesmo que vai mudar a sua história. Assim como ele fez, ele tem feito e fará. Basta que alguém creia. Se você crê, o poder dele há de se manifestar na sua vida. Neste domingo, dia 3 de agosto, às 9h30 da manhã, o grande clamor mundial pela justiça. E você é nosso convidado especial. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Estaremos com você às 9h30 em ponto, em cadeia direta com o Templo de Salomão para o clamor. E eu tenho certeza que Deus fará justiça. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa, aqui no estado de Santa Catarina. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço agora por todos os telespectadores que estão enfrentando, meu Pai, algum tipo de amarração. Em alguma área de sua vida, as coisas não vão bem. E só o Senhor tem poder para quebrar essa amarração, para desfazer o mal e trazer a luz sobre essa pessoa. Então, meu Deus, que hoje, 1º de agosto, essa pessoa tenha disposição, fé para sair de casa, sair do trabalho e vir participar da sessão de descarrego. A primeira de 13 semanas para amarrar o mal e desamarrar tudo que está amarrado e travado na vida dessa pessoa. Seja na saúde, na família, na vida financeira, na vida amorosa, nos relacionamentos, enfim. O teu poder vai se manifestar na vida de quem crê. É o que nós determinamos pela fé. E você que crê, diga assim seja. Amém e graças a Deus. Olha, agora só resta você dizer, eu vou. Tome essa atitude de fé. Ainda hoje, 1º de agosto. Não fique assim, eu vou ver se dá, vou pensar. Se você fizer isso, você vai continuar como você está. Tome essa decisão. Fale em voz alta. Você precisa se ouvir. Hoje eu vou à igreja. E você vai encontrar a luz do Senhor Jesus para transformar a sua situação. Tá certo? E nesse domingo, dia 3, 9h30 da manhã, o grande clamor mundial pela justiça. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Graças a Deus, se hoje Deus me conservou na fé, e pela fé, com certeza, você pode ter certeza que Ele usou George Miller para me ensinar a confiar em Deus. O homem que transformou a vida de milhares de órfãos na Inglaterra do século XIX, George Miller, se tornou um exemplo de dependência total de Deus. Conheça mais sobre essa história de fé no novo lançamento de Núbia Siqueira, George Miller, um exemplo de fé e confiança.
Adquira já seu exemplar pelo arcacenter.com.br.